Neste vídeo, você assistirá a aula sobre a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais e finais. Ela deve ser implementada nas escolas de todo o Brasil até o ano 2020, mas a partir de 2019, as mudanças já começaram a aparecer nos materiais didáticos, nos projetos político-pedagógicos das instituições e na rotina escolar como um todo. Por isso é fundamental compreender como a BNCC se faz presente no dia a dia das escolas e em cada segmento da educação básica. A proposta da BNCC, nos anos iniciais, é a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Segundo o documento da BNCC, são progressivas sistematizações das experiências quanto ao desenvolvimento pelos alunos das novas formas de visão de mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses e também de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção dos conhecimentos. Portanto, ao compreender as mudanças no processo de desenvolvimento das crianças, como a maior autonomia nos movimentos e a afirmação da sua identidade, a BNCC, no ensino fundamental, nos anos iniciais, propõe o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como a sua capacidade de perguntar, de argumentar, de interagir, de ampliar a sua compreensão de mundo. Ou seja, ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem, da experiência estética e articultural das crianças, considerando tanto os interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Além disso, essa proposta pedagógica deve assegurar ainda um percurso contínuo da aprendizagem e uma maior integração entre as duas etapas do ensino fundamental, que é os anos finais e os anos iniciais. A BNCC do ensino fundamental dos anos iniciais contempla a primeira etapa do segmento, bem como estudantes e professores do primeiro ao quinto ano, enquanto os anos finais contemplam alunos e professores do sexto ao nono ano. Por fazerem parte de uma mesma base, digamos assim, a BNCC da educação básica, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, possuem vários pontos em comum para garantir o percurso de aprendizagem contínua, como a divisão por áreas de conhecimento, os componentes curriculares e as unidades temáticas. Quanto às áreas de conhecimento, a organização estrutural da BNCC no ensino fundamental, como um todo, se dá da mesma forma que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Tal organização busca favorecer a comunicação entre os conhecimentos e a aprendizagem de inúmeras disciplinas, agora chamadas de componentes curriculares. As áreas de conhecimentos previstas pela BNCC são as seguintes: 1. Linguagem. 2. Matemática. 3. Ciências da natureza. 4. Ciências humanas, sendo que cada uma delas tem competências específicas de área. Tem reflexo nas 10 competências gerais da BNCC, que devem ser promovidas ao longo de todo o ensino fundamental. As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental dos anos iniciais e o ensino fundamental dos anos finais e a continuidade das experiências dos alunos, considerando suas especificidades. Portanto, além das competências, cada uma dessas áreas tem um papel fundamental na formação integral dos alunos do ensino fundamental. Quanto aos componentes curriculares, o que antes entendíamos como disciplinas ou matérias, chamamos agora de componentes curriculares. Mas como assim? As disciplinas não deixaram de existir. O que mudou foi a BNCC não chama mais língua portuguesa, por exemplo, por disciplina ou matéria. A base a compreende como um componente curricular da área de conhecimentos de linguagens. Linguagens, cujos componentes curriculares são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A matemática é o componente curricular matemática. As ciências da natureza é o componente curricular, ciência. Ciências humanas, componentes curriculares, história e geografia. E ensino religioso, cujo componente curricular é o ensino religioso.
Cada componente curricular possui um conjunto de habilidades que estão relacionadas aos objetos do conhecimento, que é os conteúdos, os conceitos e os processos, e que se organizam em unidades temáticas. Um outro exemplo bem característico é a alfabetização. A partir da base, toda criança deverá estar plenamente alfabetizada até o final do segundo ano. Antes, esse prazo era até o terceiro ano, de acordo com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAE. Portanto, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica deve ser a alfabetização, isto é, sistematizado pela BNCC, que mostram as competências e as habilidades envolvidas no processo de alfabetização que a criança deve desenvolver, tais como compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas e minúsculas, cursivas e script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto. Então, se a alfabetização deve ser concluída no final do segundo ano, o aluno já deve sair dessa etapa escrevendo tudo corretamente? Não. No final desse período, ele deve desenvolver as competências e habilidades. Ao longo dos próximos anos, o processo de alfabetização será complementado com foco na ortografia, que ampliará os conhecimentos e as habilidades linguísticas do estudante. Quanto às unidades temáticas, a forma com que os conteúdos serão trabalhados em sala de aula ganhou novo foco. A divisão agora é por unidades temáticas, que consiste na reunião de um conjunto de conteúdos de uma mesma temática em uma unidade. A BNCC, essas unidades aparecem em praticamente todos os componentes curriculares, ao longo de todo o ano do ensino fundamental. O que muda são os objetos de conhecimento e as habilidades exigidas para cada etapa. Segundo a BNCC, cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos aos diferentes contextos escolares. Portanto, a partir dessas unidades, o conteúdo trabalhado em um ano pode ser retomado e ampliado nos anos seguintes, permitindo que o professor trabalhe novas habilidades em sala de aula. Entre os componentes curriculares presentes na BNCC, somente o componente língua portuguesa da área de linguagens não está estruturado em unidades temáticas. Ou seja, ele se organiza em práticas de linguagens: leitura, escuta, produção de textos, oralidade, semiótica, campos de atuação, objetos de conhecimento e habilidades. Como conclusão do ensino fundamental, o que eu posso dizer sobre o BNCC é que já na transição dos anos iniciais para os anos finais, é importante preparar o aluno para as mudanças que estão por vir ou que estão acontecendo durante o quinto e o sexto ano, como a mudança do professor generalista para professor especialista. E além disso, é preciso adaptar os currículos para evitar ruptura neste processo, garantindo ao aluno, como afirma a própria BNCC, maiores condições de sucesso. Esta foi a aula sobre o BNCC e o ensino fundamental, anos iniciais e finais. Até a próxima!